Paz do Senhor a todos, paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Resplandecente Brasil, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. E que o Senhor venha falar tremendamente no seu coração nessa noite, amém? Glória a Deus, igreja. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Você que está em casa, que puder acompanhar, João capítulo 10, amém? Igreja, é muito bom ler a palavra do Senhor. Nas últimas 2 semanas, o Senhor tem me acordado de madrugada para orar. E o Senhor falou muito comigo a respeito de almas, né? A respeito do coração das pessoas e do que tem acontecido no mundo. E na quinta-feira eu estava compartilhando com as minhas discípulas no discipulado e falando com elas. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo, você que já está firmado na presença de Deus, ficar oscilando na fé. Agora é tempo de você ser um homem e uma mulher de Deus. Homem e mulher de Deus que ganha almas, que faz a vontade do Pai e que tem compaixão do mundo lá fora, das pessoas que estão sendo ceifadas pelo maligno. Quando um crente arrependido morre, às vezes nós que estamos aqui, nós temos um tempo de luto, mas há uma paz no nosso coração, porque nós sabemos que ele creu. E quando a pessoa se arrepende de todo o coração e ela crê, ela vai para um lugar de descanso, esperando o dia. Ela tem paz, ela não tem dor, ali cessa a dor dela. Mas a pessoa que morre sem a presença de Deus, ela vai para o inferno, esperando algo que é pior do que o inferno, que é o lago de enxofre, de fogo e enxofre. Então assim, e é a eternidade, ou é a eternidade com Cristo, ou é a eternidade no inferno. Então nós temos que ter um coração bondoso. E é tempo de nós, como igreja, ser igreja na vida do próximo. Amém? Então vamos ler aqui João 10. Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas vai adiante. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Amém, igreja? Igreja, essa palavra é maravilhosa. Por quê? Como que você conhece que você já é uma ovelha de Cristo? A ovelha, ela conhece a voz do pastor. Osmarine, às vezes eu não ouço o que Deus tem falado comigo. Mas se você tem lido essa palavra e obedecido ela, você tem ouvido a voz do pastor. A ovelha, ela quer conhecer aquilo que Deus tem para ela. Então ela vai de encontro a conhecimento.
Eu estava lendo hoje pela manhã em Provérbios capítulo 2, que os sábios buscam conhecimento. E que quem obedece aos mandamentos de Deus tem a sabedoria. E assim, nos dias de hoje, é chegado o tempo de você buscar a sabedoria que vem do reino. Buscar a ouvir a voz do seu pastor, a saber o que ele quer de você. O que ele tem para você hoje. O que ele tem batido aí no seu coração, anos e anos dentro de um templo religioso. O que a palavra de Deus tem falado com você e até hoje você não tinha obedecido. Comece a ouvir a voz do seu pastor agora. Comece a ouvir o que Deus tem falado para você. Quais as ordenanças que o Senhor tem te falado. De onde Ele te tirou. E às vezes você quer voltar para lá. Sabe? Na época de Noé, as pessoas davam-se em casamentos, faziam festas. E Noé construía a arca falando que viria o dilúvio e que o Senhor ia destruir todos. As pessoas não acreditavam em Noé. E hoje, quando nós falamos que iniciou-se a tribulação, alguns ainda duvidam, porque não sabem ouvir o que Deus tem para elas. Não conhece a palavra de Deus. Igreja, começa a ter uma vida íntima com o Senhor. Leia a palavra de Deus. Leia o que Deus tem buscado, tem trazido para você como igreja, como filho, como ovelha. A ovelha, ela vai saber o que Deus tem para ela. Ela vai saber a direção que o Senhor tem dado para ela. Que direção tomar, que caminhos evitar. Aqui o Senhor fala que a igreja do Senhor, ela não vai por vozes estranhas. O inimigo não vai roubar o que Deus tem para você. Quando ele falar na sua mente, você não vai dar ouvido, porque você não conhece aquela voz, você não quer. E Salmos 1 fala assim que nós não podemos ir pelos conselhos dos ímpios. Então quando o maligno falar na sua mente, você não vai querer, porque você reconhece que aquela é a voz do estranho. Aquela é a voz do estranho. Mas a voz do Senhor não. É aquela que você tem que ouvir dia e noite. Ter uma intimidade. Aquele que vai te chamar, em vez de filho, até amigo. Amigo íntimo. Amigo íntimo, ele sabe das suas fraquezas. Ele conhece as suas fortalezas, as suas virtudes. Mas ele sabe onde está a sua fraqueza. Amém, igreja? Continua lendo aí no versículo 6. Jesus lhe disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todo quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não, vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Amém, igreja? Igreja, que o Senhor fala, eu sou a porta. A porta, igreja. Todos têm acesso a ela, mas nem todos vão passar por ela. Acesso tem, porque hoje, agora mesmo, nós estamos falando a pessoas online. Pessoas que não estão aqui no templo. E a palavra ela está sendo pregada
a nações, a várias nações. A palavra está sendo pregada a muitos. O Senhor disse que quando chegasse o tempo, todos ouviriam falar do nome do Senhor Jesus. Essa é a porta. Muitos vão ter acesso à porta, mas poucos às vezes querem entrar pela porta. Sabe por quê? Porque a porta, ela é estreita. Ela é estreita. E ela chama a igreja a arrepender dos seus pecados. Ela chama a igreja a abandonar as velhas práticas, a vontade da sua carne. É por isso que o Senhor fala que as ovelhas conhecem a sua voz. Porque quando o Senhor fala conosco e nós abrimos os ouvidos, como ovelha, nós queremos seguir ao Senhor, mesmo que isso custe abrir mão do meu próprio eu, abrir mão da minha carnalidade, abrir mão dos meus egoísmos, dos meus prazeres. Não é tempo de você escolher prazer da sua carne. Não é tempo de você vacilar. Mas eu vou falar uma coisa para você. Aqui a Bíblia diz que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. E nesses finais agora, o ladrão ele está rugindo como leão, como nunca. Porque ele sabe que está próximo. Ele sabe que ele está próximo e ele já tem um lugar. Mas ele quer levar você para esse lugar, igreja. Ele já tem um destino. Mas ele quer levar o povo para esse destino de destruição, de morte. O pastor Carlos pregou esses dias, né? Que aquele que vencer a segunda morte não terá parte com ele. Mas é necessário que você acredite na voz do Senhor, que tem dito para você: arrependa-se, sai do lugar de conforto e vai para o lugar onde eu te direcione. Entra pela porta e ouve a minha voz. Ouve aquilo que Deus tem falado para você. Abra os seus olhos, igreja. Abra os seus olhos. O maligno, com a sutileza dele, às vezes vai na mente da pessoa, para que ela adultere, para que ela continue no erro, para que ela continue prostituindo, para que ela continue falando mal do outro, para que ela continue adulterando. Fornicação, mentira, isso tem que sair da sua vida. É hora de você se revestir na força, no poder daquele que é e sempre há de ser. Você precisa estar revestido. Revestido para que você entre pela porta. Quem que é a porta, igreja? Jesus acabou de explicar aqui que Ele é a porta. Não há outro Deus que não seja Jesus. Você vai começar a ouvir heresias. E ele explica que muitos antes tentaram enganar a igreja, mas que a igreja, que o filho, que a ovelha, conhece a voz do Senhor. Para você conhecer o Senhor, você tem que querer. Você tem que querer entrar. Você tem que querer buscar a presença do Senhor. Abrir a porta do seu coração para o Espírito de Deus entrar aí e levar você a conhecer aquilo que Deus tem falado com você. A Bíblia não é um livro natural, não é um livro comum que você lê e você entende se você não estiver em comunhão com o Espírito de Deus. Arrependa-se do seu pecado e começa a ler a palavra. Começa a buscar daquele alimento que vai alimentar o seu espírito e vai te fortalecer de dia, de noite e em todos os momentos. Quando vier o dia mau sobre a sua vida, você estará resistente, forte, porque o Senhor é contigo. Igreja, muitos acham que nós não vamos passar por tribulações. Achavam que não iríamos passar. Mas o início chegou. A palavra de Deus fala bem claro que de vestes brancos chegariam aqueles que vieram da tribulação.
de vestes brancas, você vai chegar. Você vai alcançar, mas você tem que se firmar. Ser cingida na força do poder de Deus, os seus lombos com a palavra do Senhor, com o Espírito da verdade. Você precisa entender isso. Você precisa buscar daquele que tem o pão que alimenta você da verdade. O pão é a única coisa que tem esse aqui, ó. Levante a sua Bíblia. Essa é a boca de Deus na sua vida. E nessa palavra, diz assim, fala assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém, igreja? Amém? Aqueles que não levantaram é porque não recebeu essa palavra ou o que que é? Dentro da igreja, gente, obedece. Sabe por quê? Tudo que vem do altar é de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor é de Deus para a sua vida. São profecias que nós lançamos na sua vida e que se cumprem a todo momento. Amém, igreja? Glória a Deus. No versículo 12 diz assim: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conheces a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda que tenho outras ovelhas, não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém má tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Porque ouves? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém, igreja? Igreja, às vezes você vai pregar a palavra para algumas pessoas. E pessoas, às vezes até da sua casa. E você vai pensar assim: por que não ouve? Eu vou falar uma coisa para você. Só ouve aquele que tem ouvidos. Osmarene, mas todos têm ouvidos. Existem uns ouvidos que são espirituais. Existe uma terra boa, que dá fruto, que não é um coração que pulsa sangue, mas é aquele que abre o entendimento e o coração para que não tem olhos e nem ouvidos, porque endurece o seu coração para não ouvir o que Deus tem para ele. A soberba e o pecado. Não se preocupe. Não se preocupe. Você como igreja intercede. Intercede. Assim como Jesus falou aqui, algumas ovelhas vão ser de outro aprisco, que não vão crer, não vão acreditar. Mas os que têm ouvido e têm o coração quebrantado, esses vão ouvir. Então fale para todos que você tiver oportunidade. Fale de Jesus, fale de salvação. Como é que eu chego a um coração duro? Ore e chega. A sua parte de evangelizar, a sua parte
de ser boca de Deus aqui nessa terra, faz. A parte do Espírito Santo, de convencer do pecado e da justiça, você deixa para Deus. O Senhor se encarrega de quebrantar os corações daqueles que estão duros. O nosso Deus, Ele é o bom pastor. Aqui no início da palavra, no título, fala que eu sou o bom pastor. O nosso Deus é bom, e Ele é bom o tempo todo. Não interessa se você acha que aquela pessoa é arrogante, ou se você acha que aquela pessoa é feliz. Não existe alegria verdadeira uma pessoa que não conhece a Deus. É tudo capa. Sabe, uns dias atrás, todos admiravam um casal de famosos na TV. Por quê? Eles pareciam tão lindos. E logo veio a separação e todo mundo entristecido. Nossa, mas parecia ser um casal tão feliz, tão lindo. Não existe alegria no casamento sem Jesus. Não existe alegria na vida daquele que não conhece Jesus. Só conhece a bondade de Deus, o amor verdadeiro, aquele que abre o coração para Jesus entrar. Aquele que passa pela porta que é Jesus, esse conhece a verdadeira paz. Então, pregue a palavra para todos. Eu prego, mesmo para aqueles que são ricos e que acham que, esses dias eu ouvi de um que falou assim: ah, mas eu sou diferente de você. Eu falei assim: você só é diferente porque você não quer acreditar em Jesus. Mas se você abrir seu coração, o seu dinheiro não pode tirar Jesus de você. Jesus é a palavra que alimenta. Jesus é como aquela canção que a gente cantou. É a água que limpa e que cura. É a água que o povo está necessitando nesses dias. É o ar, é o respirar. É a promessa de vida eterna, de alegria. E o povo está com fome de Jesus. Eles não entendem a falta de paz. O mundo todo tem clamado por um Deus que cura o mundo. E no momento que Deus quiser parar essa praga, Ele vai parar, porque Ele tem poder para fazer isso. Às vezes, você vai se sentir triste quando um familiar seu está no UTI. De ontem para hoje, de sexta, aliás, o meu coração está triste. Né? Por quê? Além da irmã Elma, além da Rosilene, que é minha prima querida, estão todas passando por essa doença. Só que é desse plano essa doença. É desse plano. Elas conhecem a palavra de Deus. E se o Senhor as levar, elas estão lá e elas têm a chance de arrepender. E elas conhecem a voz de Deus. Elas sabem o caminho chegar ao arrependimento. E aqueles que são duros e não conseguem chegar, as almas perecem. O ladrão rouba. Como aqui em João fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então cuide, zele da sua salvação. Zele dos seus pensamentos nesses dias. Enche os seus pensamentos com a palavra de Deus. Sintonize na rádio, sintonize nas palavras que nós temos colocado no YouTube. A palavra ela é viva, ela é eficaz e ela se renova toda vez que você a ouve. Toda vez que você vai ouvir uma palavra ali, o Senhor vai te trazer algo novo. Amém? Assim é o nosso Deus. Só que você precisa, coloca a mão aqui no seu coração. Você precisa ser vestes novas, ser vestido de vestes novas. Sabe por quê? Porque se você não vestir as vestes do sangue do Cordeiro, você não vai conseguir
Porque vem remendo e rasga. Você precisa de novas atitudes. Você precisa de um renovo. O Senhor, Ele quer derramar sobre você um vinho novo nessa noite. Mas você precisa ser um vaso novo. Para que você venha resistir o poder de Deus. A unção que Deus vai dar sobre você nesses dias. Você é igreja. Você é igreja. Você é ovelha. Ovelha que ouve a voz do pastor. Arrependa dos seus maus caminhos. Arrependa dos seus maus pensamentos, dos seus maus comportamentos. A pastora hoje falou assim: quem é você longe do templo? Quem é você longe do templo? Quem é você lá dentro do seu lar? Quem é você quando você está na internet? Quem é você quando você está no seu trabalho? Quem é você quando você está no escuro? Se autoanalise. E se você tem sido uma pessoa influenciada pelo estranho, arrepende e volta a ouvir a voz do bom pastor. Amém? Há muitos anos atrás, eu li uma palavra que quando Jesus, Ele ressuscitou, Ele apareceu primeiro para Maria Madalena. E na hora que Ele falou com ela, no primeiro momento, ela não conheceu a voz dele. Mas passou um tempo, quando Ele falou com ela, ela falou assim: mestre. Ela reconheceu a voz do pastor. Jesus está falando com você e você tem reconhecido a voz dele? Você tem reconhecido o que ele tem dito para você, a direção que ele tem te dado? Olhe para dentro de você e creia, tenha fé e busque o Senhor, porque dentro da sua família, dentro do seio da sua família, você tem que ser boca de Deus. Você tem que ser atalaia. E você tem que ser a voz que clama. A voz que fala para as pessoas daquilo que elas têm necessitado de ouvir. Você tem que ser a cura que eles necessitam. Você tem que ser o óleo, o azeite. A luz. A luz que alumia o caminho desse povo que está cego. A luz que abre os olhos do cego e ele começa a ver daquilo que ele precisa, da salvação eterna. Amém, igreja? Candeia não se esconde. Se você é luz, onde quer que você vá, você vai alumiar. Onde quer que estejam as trevas, você vai chegar lá e vai de confronto àquelas trevas. E as trevas têm que sair, porque você é luz. Amém? Glória a Deus. Fica de pé. Vai até Jesus. Para você que está aí na sua casa, que estava se sentindo perdido, sem uma voz para te conduzir. Ouça o que Jesus tem falado para você. Bate a mão assim, no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração nessa noite, para que o Senhor entre e ceie comigo. Pai, venha me conduzir a ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Venha conduzir, Senhor, a ter esperança em dias cinzentos. Venha me fortalecer na força do poder do Senhor nessa noite. Venha restaurando as minhas forças. Venha curando, Senhor, a tua igreja. Manifestando o teu poder e a tua glória sobre a tua casa, sobre a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, manifesta, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Enche o nosso celeiro. Enche, Senhor, o nosso coração de vinho novo. Enche com óleo, Senhor, da tua presença.
as nossas forças espirituais. Em nome do Senhor Jesus, nos capacite, Deus, a ouvir a Tua voz. Nos fortaleça na força e do poder do Senhor todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, como igreja, que nós possamos ser a ovelha que passa pela porta e alcança, Senhor, a vida eterna que o Senhor tem para nós, ó Deus. Vai, Senhor, te encontra aquele, Senhor, que se encontrava afastado, como ovelha, Senhor, fora do aprisco, e traz, Senhor, para a Tua maravilhosa luz. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito, ó Deus. Amém, igreja? Amém. Que todos estejam com a paz do Senhor Jesus. Você que nos acompanhou até agora, que o Senhor Jesus venha falar tremendamente nesses dias. Nos acompanhe pela Rádio Resplandecente Brasil, que está na bio do Instagram, e nos acompanha também no YouTube. Tem palavras maravilhosas de força, de poder, de resistência, de palavra de Deus para a sua vida. Amém? Amém, igreja?